Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para facilitar a compreensão do conteúdo, nós vamos dividir esse tema em 3 blocos. Assim fica mais leve, mais organizado e muito mais fácil de memorizar. No bloco 1, nós vamos conversar sobre o conceito de salário de contribuição e também sobre os limites legais. Esse é um assunto básico, mas extremamente importante para provas de concurso. Se o concurseiro entende bem essa parte, metade do caminho já está resolvida. Vamos começar pelo conceito. Salário de contribuição é o valor usado como base para calcular quanto nós contribuímos para a Previdência Social. Em outras palavras, é sobre esse valor que incide o percentual da contribuição previdenciária. Sempre que o concurseiro vê uma questão falando em base de cálculo da contribuição, pode ter certeza de que o foco está no salário de contribuição. Pense em um exemplo simples do dia a dia. Imagine um concurseiro que trabalha com carteira assinada em uma empresa. Todo mês ele recebe o salário combinado, recebe horas extras porque ficou além do horário e também recebe adicional noturno porque trabalha à noite. A soma desses valores, desde que pagos de forma habitual, vai formar o salário de contribuição. É sobre esse total que a Previdência vai calcular a contribuição. Para quem é empregado, empregado doméstico ou trabalhador avulso, a regra é justamente essa. O salário de contribuição corresponde à totalidade da remuneração recebida ou devida no mês pelo trabalho. Tudo aquilo que tem natureza remuneratória e é pago com habitualidade entra nessa conta. Agora pense no contribuinte individual. Imagine um concurseiro que trabalha por conta própria, como um motorista de aplicativo, um pedreiro ou um técnico em informática. O valor que ele recebe pelos serviços prestados é o salário de contribuição. Se ele trabalha para mais de uma pessoa ou empresa, todas essas remunerações entram no cálculo, sempre respeitando os limites legais. E aqui entram os limites, que são muito cobrados em prova. O salário de contribuição nunca pode ser inferior ao salário mínimo e nem superior ao teto do regime geral de previdência social. Isso quer dizer o seguinte: mesmo que o concurseiro ganhe muito bem, acima do teto previdenciário, a contribuição será calculada apenas até esse valor máximo definido em lei. O que ultrapassar o teto não entra no cálculo. Da mesma forma, se a remuneração for muito baixa, a contribuição não pode ser feita sobre um valor inferior ao salário mínimo. Esse detalhe costuma derrubar muitos candidatos em prova, então vale a atenção redobrada. Perceba como esse conceito é fundamental. O salário de contribuição influencia diretamente quanto nós recolhemos e lá na frente influencia também o valor dos benefícios previdenciários. Aqui nós fechamos o primeiro bloco com uma base sólida sobre o que é o salário de contribuição e quais são seus limites. No próximo bloco, nós vamos avançar e conversar sobre as parcelas que integram o salário de contribuição, trazendo exemplos práticos para deixar tudo ainda mais claro. Dando continuidade ao que nós vimos no bloco anterior, agora que o concurseiro já entendeu bem o conceito e os limites do salário de contribuição, nós vamos avançar um pouco mais. Respira fundo e segue comigo, porque esse ponto é muito cobrado em prova. No bloco 2, nós vamos conversar sobre as parcelas que integram o salário de contribuição. Aqui é onde muitas questões tentam confundir o concurseiro, então vamos com calma. Primeiro, guarda uma ideia central. Sempre que a verba tiver natureza remuneratória e for paga de forma habitual, ela tende a integrar o salário de contribuição. Essa lógica resolve muitas questões. Vamos para exemplos do dia a dia. Imagine um concurseiro que trabalha em uma empresa e todo mês faz horas extras. Essas horas extras são pagas porque houve trabalho além da jornada normal. Elas remuneram o trabalho, certo? Então, entram no salário de contribuição. O mesmo raciocínio vale para o adicional noturno. Se o concurseiro trabalha à noite e recebe esse adicional com frequência, esse valor também faz parte do salário de contribuição. O adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade seguem exatamente a mesma lógica. São pagos em razão das condições do trabalho e têm natureza salarial. Agora, pensa em um concurseiro que atua como vendedor. Além do salário fixo, ele recebe comissões pelas vendas que realiza.
Essas comissões fazem parte da remuneração e, por isso, integram o salário de contribuição. Não importa se o valor varia de um mês para o outro. O que importa é que ele remunera o trabalho. Outro ponto clássico de prova é o 13º salário. Ele integra o salário de contribuição, mas com um detalhe importante. A contribuição sobre o 13º é feita separadamente no momento do pagamento. Esse detalhe aparece muito em questões objetivas, então vale a atenção. As gratificações habituais também entram. Imagine um concurseiro que recebe uma gratificação de função todos os meses. Como esse pagamento é contínuo e remunera o trabalho exercido, ele integra o salário de contribuição. E atenção para um ponto que costuma gerar dúvida. O salário maternidade também integra o salário de contribuição. Apesar de não haver prestação de serviço durante esse período, a lei deixa claro que esse valor compõe a base de cálculo da contribuição. Perceba como a lógica vai se repetindo. Tudo aquilo que remunera o trabalho e é pago de forma habitual tende a integrar o salário de contribuição. Com isso bem fixado, o concurseiro já está muito bem preparado. No próximo bloco, nós vamos fechar esse tema falando das parcelas que não integram o salário de contribuição. Esse contraste entre o que entra e o que não entra é fundamental para acertar questões de concurso. Agora que nós já entendemos bem o que entra no salário de contribuição, chegou a hora de fechar o tema olhando para o outro lado da moeda. Respira fundo e vem comigo, porque esse bloco costuma decidir muitas questões de prova. No bloco 3, nós vamos conversar sobre as parcelas que não integram o salário de contribuição. Aqui a lógica muda um pouco, mas continua simples se o concurseiro enxergar o motivo do pagamento. A pergunta que nós precisamos fazer o tempo todo é a seguinte: esse valor está sendo pago para remunerar o trabalho ou para indenizar alguma situação? Se a resposta for indenizar, a regra geral é que não integra o salário de contribuição. Vamos para exemplos bem do dia a dia. Imagine um concurseiro que mora longe do trabalho e recebe vale-transporte para conseguir ir e voltar todos os dias. Esse valor não é um pagamento pelo serviço prestado, ele serve apenas para ajudar no deslocamento. Por isso, o vale-transporte não integra o salário de contribuição. Agora pensa no auxílio alimentação concedido nos termos da legislação, sem natureza salarial. Esse valor existe para ajudar o trabalhador a se alimentar durante a jornada. Ele não remunera o trabalho em si. Nessa situação, ele também não entra no salário de contribuição. Outro ponto clássico de prova é o aviso prévio indenizado. Imagine que o concurseiro foi dispensado e não precisou trabalhar durante o período do aviso. O valor pago serve para compensar essa ruptura do contrato e não para remunerar trabalho. Como não houve prestação de serviço, esse valor não integra o salário de contribuição. O mesmo raciocínio vale para as férias indenizadas. Se o concurseiro sai do emprego e recebe em dinheiro férias que não conseguiu gozar, esse pagamento tem caráter indenizatório. Ele não corresponde a descanso efetivo nem a trabalho prestado naquele momento. Por isso, não integra o salário de contribuição. Aqui vale uma pausa importante. Férias gozadas são diferentes e integram a base de cálculo, mas férias indenizadas não. Outro exemplo importante envolve o auxílio-doença pago pelo empregador nos primeiros dias de afastamento. Nesse período, o concurseiro não está trabalhando por incapacidade temporária. Como não há prestação de serviço, esse valor também não entra no salário de contribuição. Percebe como tudo começa a fazer sentido quando nós usamos a lógica certa? Sempre que o pagamento serve para compensar uma despesa, um prejuízo ou uma situação específica sem remunerar o trabalho, ele fica fora do salário de contribuição. Esse raciocínio comparativo é um dos maiores aliados do concurseiro na hora da prova. Com isso, nós fechamos todo o conteúdo sobre salário de contribuição. Nós passamos pelo conceito, pelos limites, pelas parcelas que integram e pelas parcelas que não integram. Agora é revisar, treinar questões e confiar no processo. E aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.